Hello guys, Jorge Nascimento here from MyWest Solutions, and today we're gonna talk with one of our first clients here in MyWest Solutions, and you're gonna see. But again, this family is a Brazilian family. From now on, we're gonna be speaking in Brazilian Portuguese. So make sure you find the gearbox sign on here, down here somewhere, and turn on your subtitles, ok? From now on, Brazilian Português. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo Finalmente, bom, né? Um dos primeiros clientes que a gente teve e muito tempo atrás, né? 2018. Eu vou deixar eles se apresentar para vocês. Então, eles vão se apresentar para vocês para saber de onde eles são, quem eles são, de que estado vieram, enfim. Diz aí. Bom, eu sou a Flávia, meu marido, Sérgio. Né? Nós somos de São Paulo, né? Capital. Né? Agora estamos aqui em Orlando, né? Depois de um longo caminho, né, Jorge? Um longo caminho. Mas o processo existe? Existe. Existe. É Funcionou? real. Funcionou. Tá bom. Estamos aqui. Então aí, ó, vocês já estão vendo, existe o negócio e funcionou. Mas aí vocês estavam lá atrás em 2018. Vou voltar um pouquinho. Isso. Né? A Flávia e Sérgio. Estavam Isso. lá, Flávia e o Sérgio trabalham em cidade grande e tudo mais. São Paulão de Deus, grande pra caramba, confuso. Aí aparece uma ideia do nada e vocês falam assim, pô, eu vou ler CBT. O que fez vocês a falar assim, vou para CB3, vocês chegaram a pesquisar, já estavam pesquisando, aí esbarraram com a gente de alguma maneira? Até deixo para ele que ele que encontrou, né, essa situação. situação. Na verdade, nós estávamos desde 2013 tentando imigrar de forma legal e achar uma forma de fazer isso. Legal. E eu tenho a cidadania italiana, morei na Itália, servi o exército na Itália, fiz tudo na Itália. Essa eu não sabia, que legal, cara. Então eu falei, bom, vamos utilizar esse visto, aplicar para um E2, ver alguma coisa assim. Na época o dólar estava seus 2,40, 2,30, então a gente tinha como planejar isso, vínhamos planejando fazer esse tipo de investimento para podermos imigrar, mas não dava direito ao green card. E aí eu fiquei remoendo, e eu trabalhava numa grande empresa brasileira, uma rede hoteleira brasileira, e eu saí de um evento e eu estava no carro e assisti o Jorge Nascimento. Que isso? Apareceu a notificação no YouTube, né, Descobrindo a América. Acho que você estava com um paletó preto. O vídeo eu me lembro. Ah, que eu tava com dor de cabeça, botei o boné aqui pra tapar a luz e não adiantou nada. Isso, exatamente. E aí eu estava trabalhando e você estava no banco assistindo o vídeo e eu no estava assistindo carro. o banco eu estava dirigindo, comecei a assistir o vídeo e você falou alguma coisa do tipo eu vou ajudar você a mudar a sua vida. Uma coisa assim, eu me lembro. Comecei a assistir, estacionei o carro, entrei no estacionamento, comecei a assistir o vídeo. Falei, Flávia, a gente tem que ir embora para casa. Eu tô indo pegar você no banco. E você tava no banco. Eu falei, nossa, precisamos ir para casa agora para aplicar para tal Tenho vaga. que mandar o e-mail, porque na época não tinha todo esse formulário. Você tinha que mandar um e-mail e escolher lá a primeira, a segunda, a terceira opção e você ia responder. Né? E você que deu essa luz mesmo, porque a gente não tinha ideia da existência do visto. Não. Entendeu? Não, DB3. A gente não sabia. Sempre existiu esse visto, mas pouco conhecido pelos brasileiros. Nem eu sabia, até eu começar a pesquisar mais a fundo. Exato. E poucos advogados também sabem mexer com isso, que é importante também. Até hoje, né? Até hoje. Até hoje, saber. Até hoje. Fomos para casa, Flávia, vamos mandar o e-mail. Aí eu mandei o e-mail no meu nome, ela mandou no e-mail dela, falei, vamos ver quem vai pegar. Quem vai primeiro. Isso. E eu ganhei a corrida. E ela ganhou a corrida. Beleza. Isso. Aí, inicialmente, falei, Flávia, tem na Flórida, numa cidade que chama Ruskin, a gente não sabia. E eu falei, puxa, eu amo Tampa, né, meu? Acabou ali, vou pra Tampa, que é a minha praia, tô colado. Vamos, aplicamos para essa empresa. E o processo começou. Foi rolando. Entendeu? Começou a andar, né? Aplicou a LC e tudo mais. A LC teve
auditoria. Nossa, auditoria da auditoria da auditoria. Aí, praticamente. Tá vendo? Isso acontece, para você que tá vendo aí, tem auditoria, às vezes tem uma, tem duas, tem três, e é do mesmo empregador, então é normal, tá? Processos burocráticos, repartição pública, é igualzinho. Normal. Mas aí tem as auditorias e tudo mais. Nós aplicamos em 2010, no final de setembro de 2018. E existia uma timeline direitinha, de 18 meses mais ou menos. A timeline estava corretinha nas etapas, né? Só o tempo que deu aquela criticada. Exatamente. E a gente começou a se integrar um pouco mais sobre o que era o EB3, as fases do EB3, as etapas, né? O que era necessário, ia no site da USCIS, no site da embaixada, procurar casos e tudo mais. O que é importante é as pessoas procurarem saber mais como funciona. Sim. Isso. Entendeu? Exato. Porque assim, você não pode ficar refém de uma coisa assim, olha, é assim que funciona, são essas etapas. Não. Eu acho que as coisas têm que ser muito organizadas. Entendeu? Concordo. Entra na internet, pesquisa, vê como funciona. Conversa com a MyOS Solutions, porque tira as dúvidas, exatamente. Entendeu? Porque assim, existe essa timeline, que nem você fala, mas tem um monte de coisa que pode acontecer nesse meio. Mas a timeline hoje, ela não é padrão. Nunca foi padrão. Mas antes da pandemia, lá em 2018, meio que até assim, você aplicava para uma LC até 6 meses, a LC saía depois de 3, né? Então você meio fazendo os cálculos, dava os seus 18 meses, até antes, teve alguns casos de que o caso inteiro aprovado em 12, em 13 meses. Não tem mais isso. Não tem mais. E a gente aprendeu. Depois de Covid. Então, nós estamos aqui em 2022 e aplicamos em 2018. Setembro de 2018, estou aqui em Orlando, na Flórida, em 2022, em abril, praticamente maio. Exatamente. Então, assim, essa pandemia veio, atrapalhou. Se você não está preparado, exatamente. São coisas que podem acontecer, que a gente não tem como saber. E aí depois também, mas aí vocês tiveram, rapaz, deu auditorias, show, sim, quase que não sai, tiveram auditorias na LC. Nossa LC, que era para, ela saiu depois de aproximadamente os seus 6 meses e veio a auditoria e recebemos, né, a notificação e nós esperávamos que essa auditoria fosse acabar depois de 3 meses, 4 meses, que era a tal da timeline da auditoria. Era o esperado. Mas demorou muito. Demorou muito. E nada. Diversas auditorias. Passou-se um ano e nada, até que nós conseguimos aplicar, né, a empresa nos ofereceu, junto à MyOS Solutions, nos deu essa possibilidade de uma segunda aplicação. Legal. E essa segunda aplicação foi para o Texas. E isso a gente, assim, o nosso cronograma familiar, quando nós estávamos programando para vir, quando nós estávamos estudando a possibilidade, enfim, né, de fazer todas as coisas no seu cronograma certinho, atrapalhou completamente. Porque atrapalha o seu trabalho, a escola, nós temos uma criança de 12 anos, na época tinha 9 para 10, então assim, olha a diferença, isso faz diferença. Faz muita diferença. Ele hoje está entrando numa escola que é uma middle, ele poderia ter entrado numa elementary, para ter, enfim, mas voltando à auditoria, e nada. Aí aplicamos para a segunda vaga. Foi para Texas. Para o Texas, para Houston. Começou em Ruskin. E o processo. Foi para o Texas e estamos falando de Orlando. E o processo andou de forma tranquila. Aplicou para LC. Foi bem tranquilo mesmo. 3 meses rápido. E meio aprovada LC. Os advogados pedem, né, as documentações relacionada a isso. Deu-se depois mais quanto tempo? Até o I-140? Eu teve que esperar acho que uns 6 meses. Uns 6 meses dentro. Também tá I-140. Demorou 6 meses.
o 140 teve auditoria, mas o 140 é auditoria da empresa, não é com relação a nós. Sim. Mas foi rápido. Muito rápido, Foi rápido menos de também. 3 meses aprovou. E depois correu tudo muito rápido. Muito Todo mês rápido. tinha Todo uma mês atualização tinha nova. E nisso Foi bem- nós já estávamos no Covid. Período de Aí já pandemia. Período tava de pandemia, pandemia. exatamente. Trump fechou tudo, ninguém fechou pode viajar, embaixada, tudo. consulado. Mas o processo continuou rodando. Sim. Aí nós tivemos o nosso I-140 aprovado, Aprovado. tudo direitinho. Após a auditoria do 140. Após a auditoria do 140, e nós tivemos que produzir toda a documentação para o NVC, para enviar. Sim. Então, Aí toda começa, certidão negativa. certidão isso, disso, certidão Uma daquilo. coisa interessante, que é até uma dica que a gente foi sua. dá, né? Depois a eu vou gente falar tá disso. repassando, né? Os documentos, nós tomamos muito cuidado com os documentos. Ele é super criterioso, Sim. né? Então, as traduções, tudo direitinho. Como é que é o nome da tradução? Tradução diagramada, Juramentada, juramentada. né? Essa foi a dica. Faz a diferença. Faz a maior Muita diferença. diferença. É uma coisa que, claro, tem um custo maior. Por isso que eu falo, as pessoas têm que se organizar, têm que se preparar para tudo que vem no meio do processo. Mas faz toda a diferença, porque nós temos pessoas, né, nesses grupos que a gente acaba Sim. conversando, que está todo mundo na mesma situação, tiveram um atraso no processo por Muito causa grande. disso, você não tem ideia. Sim. Porque Muito eles grande. devolvem Devolve tudo. tudo para Faz de você novo, fazer. mas não tem outra. Essa E que aí é a eu minha mesma certidão. passei por uma situação que eu não entendi. Quer dizer, para mim, certidão de nascimento é certidão de nascimento. Para Pronto, mim, eu não acabou. conheço outra, É. né? E eles pediram pra gente fazer certidão de nascimento de inteiro teor. Eu nunca E tinha essa ouvido brincadeira falar. custou Um mês. um mês, depois mais um mês. Sim, porque vai, volta. Exatamente. Então, Exatamente. Então, 2 Tem que meses. ser tudo muito redondinho, fazer da melhor maneira possível, para não, porque faz diferença. Para não ser um problema no seu próprio processo. É um mês para você mandar, um mês Um para mês eles pra devolverem, resolverem. um mês para. Entendeu? É tudo carta, né? Não é eletrônico, online, Não. né? É Ainda tudo continua na carta. É tudo carta. Então, E nós tínhamos isso tudo assim já prontinho. Né? Sim. A questão da tradução diagramada é muito bom porque o americano, o pessoal que está ali, eles são um pouco cara crachá. sim. É Ele olha o documento, Ele quer um igual, ele quer né? um igual. É. Então ele viu, muda só, enfim, a tradução, os diagramas são os Nós mesmos. notamos isso até na própria entrevista Exato, no consulado. A moça fez Assim, aquele trabalho literalmente. rápido. Assim, entendeu? Então Exato. ficou muito bom Muito para bom. ela. Ela até comentou, É. ela até fez o comentário Fez do um comentário. documento. Ele já tinha feito lá atrás a tradução. Algumas traduções, algumas- eu tinha feito a tradução juramentada normal. Normal. Ele mandou fazer tudo de novo. Aí quando você comentou da tradução diagramada, eu falei, bom, eu tenho que seguir um padrão único, porque senão o agente vai olhar uma coisa, vai olhar olhar outra, outra. e a gente sabe que eles não perdem tempo. É. Tem que estar tudo direitinho. Tem que estar tudo né? direitinho, amarradinho. Enfim, aí, bom, deu tudo, né? A Certo. coisa foi rolando até o processo pro Texas, né? Exatamente. E deu certo. E deu certo. E deu Tudo certo. certinho. A coisa, o Andou. processo finalizou, andou. Final de E em novembro de 2021. abriu o consulado. O Biden foi em final de foi em Em novembro. Novembro. Começo de Em novembro. janeiro ele prometeu que ia... Isso. Quando Em ele deu novembro ia ter o lance do passageiro poder vir, né? O turista. Isso. Eu sei que foi Dezembro, assim, um negócio assim. E aí eles abriram surgiu a notícia que iam abrir o consulado e foi muito rápido pra muito gente. rápido. Estava porque tudo parado, tudo estagnado. E o nosso processo já tinha ido para o NVC. a gente já tinha recebido Tivemos a carta. aprovação. Recebemos a carta do NVC dizendo analisamos o seu processo, foi aprovado, Vocês você estão está na na fila fila pra entrevista. pra entrevista. E recebemos essa carta. Aí recebemos mais uma outra carta dizendo, olha, você depois de um mês disso, você ainda está inline, né? Você ainda está Que na fila beleza. para E a entrevista. gente querendo que esse consulado, né, Abrisse. abrisse de vez. E começasse a acelerar. Jorge, foi abrir. Nós recebemos Então, a carta com a Tá. data da entrevista. Nós recebemos dia 11 de novembro de 2021 a carta
para entrevista no dia 1º De dezembro. de dezembro. Opa, Aí 10 diazinhos, Não 12 deu nem tempo, dias. nem- tempo. né? E aí começa... Exame, cadê os exames? porque ali você recebe a carta e você tem toda as instruções que você precisa fazer para marcar a sua entrevista. Como assim marcar a sua entrevista? Já não está marcada? Sim, mas você tem que confirmar a entrevista. Então é tem o importante passo a falar, passo, isso é importante. exatamente. Tem um passo a passo para você confirmar, você Tem o tem que CASV. marcar o CASV e você tem que fazer o exame médico. Parênteses do exame Parênteses. médico, Jorge. E aí, exame médico? Exame médico. 4 clínicas O no país. processo Como é que normal isso? o processo normal é você, pelo menos nessa época que nós, né, foi o nosso caso, a nossa entrevista, é você fazer a entrevista, o exame médico antes da entrevista. Legal. Só que teve um boom de entrevista entrevistas, de agendada. exame médico, E enfim, aí né? o próprio consulado entendeu isso e falou: olha, você pode fazer o exame médico Depois. depois. Tudo bem, após. E eu comecei a liguei em São Paulo, só tinha para março. Liguei no Rio, quase assim, Mesma coisa. mesma coisa. Brasília, não consegui falar, não consegui conseguiu falar em falar. Brasília? Não. Caramba, legal. E aí, BH, em Belo Horizonte, são essas 4 só. E aí, conseguiu BH? Conseguimos BH. Conseguimos Quando? BH para o dia 6 de dezembro, Foi nossa uma- entrevista foi no muita dia sorte. 1 de dezembro e o CASV no dia 30 de 30. novembro. 30 de novembro. Aí teve o exame médico, vocês marcaram lá em BH, Isso. foram fazer, tiveram que tomar alguma vacina extra, alguma coisa? Sim, só nós dois. O meu filho não, já estava Não todo precisou. completinho. Legal. Tudo completinho. Mas tomamos vacina, fizemos os exames lá. Vai, Também é uma dica, outra dica, a gente passa, Dicas. né? É A gente dica acaba dando dicas, né? Exatamente. Importantíssimo. As pessoas acham que vai dar tempo de fazer tudo assim no dia, rapidinho, que tudo dá tempo. Não não dá dá. tempo. Não dá. Não dá tempo. É muito corrido. Então é bom que tenha planejamento e... Assim, um nós pouco de São Paulo para lá, então o que a gente preferiu? A gente pegou um hotel para você poder dormir um dia antes, para você acordar cedo no outro dia, fazer a correria, porque assim, é bem puxado. E ainda mais e uma quando coisa- você tem criança. Exato. É, E uma coisa importante né? em BH é você alugar um carro, porque a clínica ela fica numa região médica Sim. e não tem, assim, você precisa se deslocar, Tem que se deslocar. porque eles te mandam para fazer alguns exames que não fica ali perto. Alguns ficam na frente, outros ficam do lado. Mas, por exemplo, meu filho teve que tomar uma vacina, fazer um exame, Não só o exame, né? que a vacina ficava um pouquinho distante, e um exame que era que você tinha Pouco que mais um distante pouco ainda. mais distante. Então o carro ajudou nesse deslocamento. Exato. sim. E nós pegamos uma época de chuva. Então imagina Oh, você, Então, melhor ainda o carro, né? carro, Melhor você ainda, faz né? tranquilo, você consegue chegar na hora que você quer, você se organiza direitinho, passa uma noite, dorme, e manhã seguinte você faz o que tem que fazer. É bom. Se puder Se fazer, né? puder fazer essa correria assim para BH. Quem mora em São Paulo, a E clínica, conseguir se eu não me fazer em engano, São fica Paulo? na Avenida Faria Lima. É o que a gente queria, mas não tinha como. Para você ver Você como se as coisas organiza. saem daquilo que a gente acha que ia sai do fazer. planejamento. O que você está em São Paulo, a entrevista foi no Rio de Janeiro, que E o exame médico foi em BH. Que beleza. Que Então, beleza. Precisa se organizar Mas aí direito. fizeram. Então isso aí é importantíssimo. Anotem essas dicas aí, importantíssimo, né? Se você puder ter um hotel, alugar um carro, procurar saber onde está a clínica primeiro, faça Exato. isso. Aí depois disso, vocês vieram clínica e logo antes da clínica vocês já tinham passado pela entrevista. Isso, a entrevista nós fizemos no Rio, também pegamos um hotel, porque a nossa entrevista estava agendada às 11, era às 11? às 11 da manhã. Às 11 da manhã, e não adianta chegar uma hora antes, eles mandam você embora e falam, voltam daqui a 10 minutos. Fizemos a mesma coisa, pegamos um hotel no Rio, um hotel tranquilo, bem perto Bem perto, dá pra ir da, andando, né? dá para ir andando e faz toda a diferença, acorda, toma um café, porque você espera. Nós entramos às 11 e saímos Não às pode 2h30. entrar com eletrônico, Não pode entrar com nada. eletrônico. Tem um pessoalzinho que tem umas barraquinhas ali fora,
né? Aí eu pergunto, você Confia? confia em deixar? Será que não vão chupar seus dados? Será que não vão fazer alguma coisa? Então o hotel serve, você deixa as coisas no seu quarto, é mais seguro, tem o cofre, fica pertinho, você vai, volta, fica no ar-condicionado até meia horinha, aí você anda 2 quadras e chega Lá lá na embaixada. Exato. É uma coisa importante, Jorge. Quem não é do Rio e vai fazer entrevista lá, logo que você entra na embaixada, eles te dão uma ficha e você precisa preencher com o endereço do Rio, onde você está no Rio. Sim. Então, anotem o endereço endereço do hotel. É uma outra dica Porque lá dentro você não tem o celular. Porque você não tem o celular, consultar. você não pode consultar. Hoje está tudo no celular. Então anotem o endereço do hotel, telefone do hotel, o endereço do advogado que está cuidando do seu caso, e-mail, nome, Tudo, porque tudo tem que ser preenchido eles no pedem formulário. na hora e você não tem. Entrada lá. Exatamente. Aí você preenche lá. Bacana. Aí foram lá para dentro, de 11 horas da manhã. Que horas que vocês saíram de lá? Na verdade, nós chegamos às 11, mas eles estavam, acho que estavam um pouco atrasados, eles pediram para a gente voltar depois de 1h30. Legal. Então, isso atrasou um pouquinho. Ok. Então, se você marca uma volta para o mesmo dia, No já voo, é perigoso. Já é perigoso né? perder. Então, o voo no mesmo dia já pode é perder o perigoso. voo. E aí nós voltamos e demoramos lá dentro umas 3 horas. 3 E eu horas. posso te dizer o seguinte, nós fomos os primeiros, assim, um dos primeiros a E ser liberados. tinha bastante gente. Porque tinha bastante Ainda gente. Tinha mais gente que ficou para Tinha trás. muita gente que já estava lá. Então esse atraso de 1h30 ele foi se acumulando ali, né? Eu Durante acredito o dia, que né? sim. E provavelmente não. Tinha muita gente que estava fazendo a entrevista do Green Card, porque era só entrevista de Green Card, mas processos familiares por casamento, então é uma a gente outra acaba pegada. conversando um pouquinho ali né? e você acaba É uma entendendo. outra pegada. As Nossa, é mais entrevistas- baseado em documentos. São muito demoradas as outras São. entrevistas, né? São. Então, talvez, não sei, mas eles peguem ali o nosso caso e falam, nossa, esse é mais fácil, porque já é uma Já- coisa ali só para... Já tá tudo certo, forma, vamos dizer. Exatamente. Então, primeiro nós preenchemos esse formulário, passamos com uma moça, ela não era cônsul ainda, Não. eu até achei que Ela já era uma entrevista. americana. Quando ela estava do lado de fora. Tinha uma cabininha, uma cabininha, ela era americana, e ela, o Sérgio, Flávia e o meu filho Pietro, confirmou o nome, data de nascimento, idade, tudo. Aí ela saiu, pegou uma pasta desse tamanho e era o nosso processo. Sim. E aí ela foi fazendo o cara Que crachá ela com a recebeu gente. daqui, porque tava até com a FedEx em cima, Exato. tudo, sabe? E ficamos um tempo ali. Nossa, muito tempo. Foi falando, Ela confirmando. basicamente foi só batendo Ela foi o documento. batendo os documentos e preenchendo algumas coisas no sistema. Acho que preenchendo o que Uma eventualmente estava pré-entrevista faltando. para ajudar o cônsul que ia entrevistar, isso, né? Pode ser isso. exato. Algo para guiar ele, olha. Eu fiz Exato. isso, tô vendo isso, tô vendo aquilo. Isso, exato. Legal. Aí nós concluímos, ela falou, ok, então vocês esperam ali na recepção, voltamos à recepção, deu 5 minutos. Foi muito rápido. Chamaram pelo nome, né, ela que é a Isso. aplicante principal, e nós fomos da cabininha lá no fundo. Então tinha 2 cabininhas. E aí era uma cônsul. Um né? agente consular, aí pediu para todo mundo ficar em pé, levantar a mão direita, fazer o Fazer o juramento. juramento, tudo. Né? Mas foi bem tranquilo. Acho que a gente legal. fica nervoso, né? Sim, É mas natural, não tá né? devendo Você tá nada pra esperando ninguém, né? aquilo, né? Por tanto tempo, né? A ansiedade. Aí as tá famosas Verdade, perguntas que os espectadores querem Todos ouvir. eles, quais né? as perguntas que eles fizeram? Que é sempre igual, mas eu vou lá. Exatamente. Como que você achou o processo? Explica como você achou o processo, onde você vai trabalhar, quanto você vai ganhar, que mais? Perguntou se você já tinha sido casado. Perguntou se já tinha casado antes. anteriormente. Perguntou as nossas idades de novo. É isso. É bem Bateu bom. informação. simplesmente. São as informações assim, as perguntas que a gente sempre ouve todo mundo falar, Sim. né? E ela também, logo no começo, ela perguntou para mim se eu queria fazer a entrevista em inglês ou em português. Outra pergunta, né? Que todo E mundo... aí eu fiquei naquela, eu já tinha estudado as perguntas, enfim, mas na hora, como é que você se sente mais tranquilo? Falando a sua
Com certeza. Né? Aí eu falei, bom, mas ela me deu opção, senão ela não me daria. Sim, se ela deu Né? opção, vamos Se ela me embora. deu opção, Vambora. aí eu falei o quê pra ela? Eu falei, olha, pra mim tanto faz, entendeu? Em inglês, em português, mas eu me sinto mais à vontade de poder explicar pra você tudo com mais detalhes na minha língua, que é o português. Ótimo. Né? Aí ela falou, tudo bem. Então ela pegou e falou em português comigo. Ela achou legal. E assim, durou 5 minutos. Aí ela falou assim, 5 olha, minutos de entrevista. 5 minutos. 5 minutos. Aí ela falou assim, olha, tudo bem, tá tudo certo, eu só não posso colocar o visto no passaporte porque vocês não fizeram o exame médico. Aí ela perguntou a data, Aí né? ela falou, perguntou, "Vocês vão quando vocês vão fazer? Eu falei, no dia daqui a uma semana, no dia 6. Eu perguntei para mais ou menos quanto demora para chegar aqui, né, para ter o processo, a aprovação. Mais ou menos um mês, o que não aconteceu de novo. Aí aquela história, fomos para BH, fizemos tudo aquilo que a gente já comentou, e aí ficamos na mão da Aguardando esse clínica. um mês. Aí fica na mão da clínica enviar os exames para o consulado. Exatamente. Né? Tem que dar uma cobradinha. E aí não fez um mês. Não, foram 2 meses. 2 meses para 2 chegar o meses para exame chegar lá. o exame lá. Mas aí depois lá, na hora da entrevista, vocês meio que escolhem. Eu quero receber via correio. Não, né? na verdade... Na hora não. que você recebe a carta, a convocação para a entrevista, Sim. quando você faz o passo a passo, que você confirma tudo, ali você tem a opção para você escolher ou correio ou você pode retirar no CASV. O passaporte. O passaporte. Só que daí nós notamos que não fez diferença nenhuma Nenhuma. no final das contas. Nenhuma. Porque estava demorando igual para todo mundo. Vocês foram um dos primeiros logo depois na abertura, Sim. né? Na abertura Hoje dos consulados. tem alguns amigos que estão vindo para cá agora, com os quais a gente conversa, e eles já conseguiram fazer o exame médico antes da entrevista. Acho que as tudo. coisas estão começando a regularizar, né? Aos poucos, né? Legal. Mas, enfim. O exame demorou 1 semana para ir para o consulado. E aí, depois nós demoramos 2 meses para receber os passaportes isso. em casa, com visto. Com visto. Isso. Aí receberam 2 meses depois. Os meses passaportes e o tal do envelope dourado. É. Que não é dourado. dourado, é Só que, pardo. Jorge, você está esquecendo de falar que antes disso a gente estava indo para o Texas. Ah, é? Exato. Tem Aí, esse aí, pequeno voltamos. detalhe. Aí volta. Você estava indo pro Texas. Exato. Aí, Nós processo estávamos concluído, tudo concluído. passaporte na mão. Passaporte já na mão. comprada. Na verdade, nós recebemos a carta do empregador, porque a gente precisa apresentar a carta do empregador na entrevista. Rapaz do céu. Direitinho, Tudo redondinho. tudo direito. Tudo O certinho. que fizemos? Voltamos para casa, opa, agora vamos nos organizar para ir embora. Então, fiz a pesquisa, pesquisei escola para o meu filho, pesquisei os apartamentos. Lá no Texas. Lá no Texas, ao norte de Houston. Isso aí. Tudo bonitinho, tal, estamos com tempo. Eu tô dizendo Entrei que é uma em roda contato. gigante, é uma montanha-russa. que você Exatamente, falamos com o office para alugar o apartamento, alugamos o apartamento, fizemos tudo. Daqui do Brasil conseguimos ligar Daqui a luz, não, de lá. de lá De lá do do Brasil, Brasil. desculpa, de lá do Brasil. Ligamos a luz, né, que é um Tudo, outro passo coisa linda. que parece fácil, mas não é. Não é. Fizemos tudo bonitinho. Até a data de entrada a gente Faltava- já tinha. faltava uma Compramos semana, a não passagem, faltava pra gente ir? tudo certo. tudo emitido, bonitinho, 1 semana para ir embora. De E repente, aí, deu um que propósito. recebemos uma carta dizendo: olha só, a empresa. O teu empregador o teu empregador foi comprado. foi comprado por uma outra empresa que decidiu descontinuar o projeto. beleza. Pronto, caímos num limbo. E agora? Novamente. Eu fiquei como? Eu falei, pronto. Esperei até agora para dar tudo errado. Porque é isso que você imagina. Você fica pensando nessas coisas. Aí a gente ligou para quem? Jorge. Jorge, o que está acontecendo? Olha, foi um banho de água fria. Então, quem banho de estava na fase do I-140 ia ter que ser deslocado. Outro 140. Outro 140. Vai começar o processo do 140 de novo. Sim. Como nós já tínhamos feito a entrevista, o green Já tá com card, o passaporte na mão? tudo, estava tudo na mão, então o nosso caso era diferente. Sim.
Então a empresa resolveu, né, Jorge, nos Realocar. realocar. E eles tinham essa possibilidade aqui em Orlando. Na verdade, eles até deram uma opção no Texas Sim. mesmo, mas assim, ficava muito distante, Muito do distante. lugar que a gente já tinha se organizado, E entendeu? aí o que aconteceu? Então, A gente ia ter nada que... que vocês fizeram no Brasil ia adiantar. Não ia Nada. adiantar, então A gente ia trocar ter por que- trocar, Trocar por trocar. entendeu? Preferir Orlando. Aqui. Porque ia ter que quebrar o contrato de aluguel, que nem tinha começado ainda. É. Entendeu? Eu falei, Flávio, então, já que a gente tem que mudar, vamos mudar direto. Mudar. Pra Aí Orlando. vieram para Orlando. Cancelamos o contrato, ligamos para a empresa, Cancela a passagem aérea. cancela a passagem aérea, cancela a luz, cancela o Renters Insurance, cancela tudo, meu Deus do Que céu. beleza. E aí começa a saga para Tudo de tudo de novo. E Orlando, a Flórida, de uma forma geral, não tem lugar para alugar. Não tem lugar para morar. E agora, Flávia? Procurem o Intergarden, procurem o Indermir, E a gente procurem tinha o Equinona, uma procura- semana para isso, Uma porque semana. nós compramos a passagem, a gente conseguiu uma passagem para uma semana depois. Então, assim, eu uma falei, a gente semana- tem uma semana para A morar. semana de correria. Correria. Que É beleza. que, obviamente, que não deu certo, né? Porque uma semana, Óbvio. né? Bom, vocês viram isso aqui ao vivo e a cores na pele, né? Nossa. E o que eu tô falando lá no vídeo que eu falei do aluguel é verdade. Vai acompanhando aí, vai acompanhando. Tá bem Exato. caro. Bem caro. Tá bem caro. E pior de tudo, difícil de alugar. Difícil. E nós não achávamos nada. E o que nós achávamos era Mas a gente vai falar mais disso. caro. Vamos falar de aluguel no disso. próximo vídeo. No Isso. próximo vídeo a gente vai Próximo falar de aluguel. Agora vocês se organizaram. Chegaram aqui, que eu acho que é o ponto que a gente vai arrematar o vídeo, lá no aeroporto, com passaporte na mão, envelope dourado que é pardo, e chegaram lá. Como aconteceu essa entrada no aeroporto? Bom, te levaram pasta pra na salinha? mão, pasta na mão, né? Eu trouxe na minha mochila o processo inteiro, tudo bonitinho. O que você precisa? Certidão de nascimento? Tá aqui. O que você precisa? Enfim, nesse nível, né? Os 3 pacotes pardos. E quando nós fizemos a imigração, já na fila o agente já tinha ele já visto. olhou, né? E Ele já sabia que vocês isso. sabiam. Aí nós chegamos, ele perguntou, né? Enfim, as perguntas. Qual Não, o mais propósito do- engraçado é que ele perguntou como que a gente conseguiu. Como é que foi aquela pergunta? Então, qual o propósito da sua viagem? Nós estamos num processo de imigração. E ele perguntou como que eu arrumei, como que ela tinha arrumado o eu arrumei emprego. o emprego? Falei, Não, Não lhe muito cabe nessa estranho. pergunta, então, mas mas ok, né? aí explicou. Foi contratada por uma empresa através de um Visto tal, enfim, uma coisa bem simples, né? Na hora até falei de um headhunter, né? Assim, para mostrar que aí eu já peguei. Esse agente que te perguntou isso foi aquele que fica na Naquelas cabinezinha cabines. na fila. Aí eu peguei a pasta que eu tinha desse tamanho e falou, tá aqui, se você quiser. Ele falou, não. Aí ele falou, Vamos pra salinha, vamos pra aí salinha que é levantou- melhor. Exatamente. E aí nós fomos para a salinha, que não é uma salinha, é uma sala bem, uma espécie de um auditório. Aí ele pediu pra gente sentar, entregou os envelopes na mão de um outro agente que Ficava nos guichês, assim, de E ele vidro, foi, assim. esse outro agente era responsável por fazer essa E ele análise. abriu, Exato. ele que abriu o envelope e nem falou com a gente. Ele abriu o envelope e ficou ali. E você a gente sentado, sentado. ele lá, ok. E ficamos sentados esperando, só. Do jeito que ele e a gente fica É, estranho. É um negócio estranho. Ficamos ali, tinha gente, só mais uma pessoa. E do jeito que ele terminou de olhar, ele já foi jogando assim os passaportes em cima da bancada pra gente pegar. nós não tivemos Sim. uma experiência muito boa com o agente de imigração do aeroporto. Muitas pessoas foram super bem tratadas. O agente acho que deve ter brigado com a mulher dele a noite anterior. Ele pegou os passaportes, jogou assim, vai. E eles falam que ali é aberto até uma oportunidade para você mudar o endereço de envio do teu social, Green card. entendeu? Então, Green card. seria o momento certo, né? Uma informação. Ele nem Ele nem- abriu. Ele foi tentar conversar e ele não Não. quis. Ele não quis conversa. Não quis conversa. Então, ou seja, bom, peguei mesmo minhas sendo em coisas, Orlando, ele né? não está acostumado, pelo jeito, a receber esse tipo de processo. Então. Uma informação importante até para os ouvintes do canal quem tem a possibilidade de
contratar o aluguel do Brasil, deixar tudo direitinho, no momento que você entra, você pode mudar, como a minha esposa falou, o endereço do envio do Green Card e do social. E isso agiliza muito, porque quando você está aqui, agiliza muito, para você fazer o resto das suas coisas. Sim. Do contrário, vai pro escritório, né, dos advogados para depois eles encaminharem para a gente. E outra coisa... foi rápido, inclusive, mas tudo bem. É bom. O envio foi rápido. Pô, isso aí é legal. É que agora a gente vai ter que entrar de novo no social para fazer a alteração do endereço, né, Jorge? E demora mais 15 dias, teoricamente. Né? Vai então saber. tudo demora. Vai saber. Mas pelo menos essa experiência que vocês acabaram de falar para eles é interessante, porque nem todo mundo que teve lá como é que é Power of Attorney em português? Procuração? A procuração lá do advogado para receber lá e para mandar andou tão rápido quanto a de vocês. Isso é importante. Foi rápido. Uma outra dúvida que muita gente tem é assim, quando que eu peço o meu social? Quando que eu vou receber? Então, quem preencheu a DS 260 e clicou ali para pediu a emissão automática do social, no momento que você faz a imigração, o dia seguinte eles emitem o seu social. Legal. Então para tirar assim, digamos, a dúvida, a preocupação, né? Às vezes não acontece, né? Às vezes você marca lá e mesmo assim, por algum motivo dentro do escritório do social não dispara esse gatilho e aí você acaba não recebendo, acaba tendo que voltar lá. Mas isso aí é importante você ter alertado. Você pode preencher e botar lá para emitir antes, né? Tanto o DS-260 quanto o I-485, se você está aqui. Pô, então vocês chegaram aqui, entraram. Aí, perfeito. Aí então, tá tudo perfeito. Aí a partir daí começa uma outra jornada, uma outra montanha-russa de emoções. Vocês têm certeza que tá tudo certo, tá tudo aqui, mas vem outros problemas. Exato. E isso, você que tá aí, vai acompanhar no próximo vídeo, que aí eu vou deixar a Flávia e o Sérgio contar para vocês o que é isso que vem depois. Então não esquece, palavras de auxílio, de incentivo, e agradece de coração para esses dois aqui, porque não é todo mundo, a maioria não faz esse tipo de ajuda. O que eles estão fazendo aqui, eles estão doando para vocês o tempo deles, a boa vontade, a autoestima, tudo. Enfim, eles estão pegando o que é deles e dividindo com vocês. E eu tenho certeza que todo mundo que está aí do outro lado e está assistindo isso, pensando em começar o processo, gosta e quer ver isso. E isso vai ajudar muito, não só na tomada de decisão, mas a você saber como é que foi da vida da outra pessoa. Mas a maioria não faz isso. E se vocês não compartilharem algo bom, algo bacana com eles, eu acho que também é injusto com eles que estão aqui dando para vocês esse presente. Não sou eu que estou dando, são eles que estão dando. Tá bom? Então, se inscreve, deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo e, o mais importante, deixa uma mensagem positiva que agora tem eles dois e uma criança começando a vida aqui nos Estados Unidos. Valeu? Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.